A pré-temporada que vai mudar o seu jogo em 2026 começa agora. Fiz questão de fazer esse vídeo para vocês que estão no grupo do Telegram, porque eu sei que vocês têm um comprometimento com a sua parte física. E você, pai, tio, avô, também sei que você se importa com a parte física do seu neto, sobrinho ou filho. Nesse vídeo eu vou te mostrar que tudo aquilo que você ainda não viveu, você vai começar a viver agora em 2026. E a chave para isso é você começar enquanto todos os outros estão descansando. Isso mesmo, o segredo é você iniciar nas férias. Enquanto muitos estão descansando, tomando aquela cervejinha, só descansando, você já começou a ativar a sua máquina. Vai fazer toda a diferença na sua temporada. Nesse vídeo eu vou te mostrar que tem muita gente alcançando grandes resultados no futebol. E essas pessoas estão no mesmo lugar que você. No nosso grupo do Telegram, muitas delas estão assistindo esse vídeo e vão deixar comentários aqui embaixo. Durante esse vídeo eu vou contar as histórias reais de pessoas que estão ganhando muito dinheiro na Várzea, assinando contrato em grandes clubes, e o próximo vai ser você. Se você não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, preparador físico profissional, trabalho há quase uma década com futebol. E na próxima segunda-feira você vai ter a oportunidade de estar treinando comigo. Uma semana de pré-temporada comigo. Eu tenho certeza que se você seguir todo o passo a passo, você vai alcançar todos os seus objetivos em 2026. Eu quero despertar você para a importância de começar os seus treinos nas férias. Eu tenho um atleta mentorado por mim que ele ganha R$500 por jogo na Várzea. Isso mesmo, R$500 por jogo. Eu já tentei até ser empresário dele, mas ele não está cedendo, ele não quer. Daqui a pouco eu vou contar um pouco dessas. Se você já estiver presente aí nesse vídeo, dá um alô aí, deixa nos comentários, professor, já estou aqui, que eu vou contar a sua história. Quem é sabe de quem eu estou falando. Eu também vou trazer o depoimento de um pai que me procurou ano passado para poder explicar a situação do filho dele, que ele precisava de uma metodologia de treino, ele precisava ajudar o filho dele para poder entrar em alguma base de clube grande. Ele via potencial no filho, mas que o seu filho cansava muito rápido, o seu filho não tinha condição nem tempo dentro de campo para mostrar o seu futebol. Porque muitas das vezes ele era reserva e quando começava jogando ele era sacado muito rápido, porque ele não tinha um preparo físico muito bom. Daqui a pouco eu vou te contar essa história. Eu não. Eles mesmos vão te contar essa história. O pai e o filho. Só para você entender, ele acabou de completar 50 jogos nesse ano. Recebeu um convite de um grande clube de São Paulo para passar uma semana em avaliação. Você que está no grupo do Telegram, você viu esse comentário lá, porque ele deixou esse comentário semana passada. Eles vão explicar passo a passo para você como que está esse processo. Eu também vou falar sobre os 3 pilares que você precisa entender nesse início de pré-temporada. Na segunda-feira nós vamos começar os treinos práticos, mas essa pré-temporada já começou, porque se você tiver a mentalidade que eu vou te explicar nesse vídeo, você vai sair na frente de muitos atletas que estão agora descansando, não estão nem pensando como vai ser o 2026, diferente de você que já está aqui pensando, mentalizando e se preparando para voar em 2026, para alcançar o seu objetivo, seja ele assinar o seu primeiro contrato, entrar em alguma base ou se destacar e ganhar dinheiro no futebol amador. Agora você vai ouvir um pouco da história do Fabiano, que é o pai do Pedro. Eles são de Guaratiba, aqui do Rio. Se tiver alguém de Guaratiba aí, deixa nos comentários. E também já deixa nos comentários de qual cidade você é e como que você conheceu o canal Você Bem Preparado. Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Primeiramente desejar um feliz ano novo para todo mundo, 2026 cheio de bênção e felicidade. Me chamo Fabiano Sena, moramos aqui no Rio de Janeiro. E eu me chamo Pedro Henrique e tenho 14 anos. Então gente, viemos contar aqui um pouquinho de como funciona a metodologia do professor Luiz, né? O programa de pré-temporada, e responder algumas perguntinhas assim, tirar algumas dúvidas da galera. Por exemplo, uma seria como que era a nossa rotina antes do programa pré-temporada. A gente costumava seguir, além dos treinos do clube do Pedro, né? Tentamos sempre passar algum treininho extra, alguma coisa, mas sem muita metodologia. A gente acabava tirando muitas coisas do YouTube, de Instagram e tal, e não tinha uma padronização, na verdade.
E isso foi uma das coisas que acabou entrando na nossa rotina, que ajudou bastante. Tem um cronograma certinho. E dando continuidade, a gente tinha algumas frustrações, sabe? Coisa rotineira às vezes, mas acabava às vezes desanimando um pouquinho, porque acabava que a gente não entendia o porquê que estava se esforçando, fazendo um treininho extra aqui, um treino extra ali, sempre que tinha algum momento tentava agregar, mas não víamos isso em campo, né? Em resultado em campo, com baixa minutagem, com baixo rendimento, e a gente ficava buscando um norte, assim, uma luz para saber o que talvez poderíamos ajustar, melhorar, para evoluir nesse quesito. Então, gente, e agora eu vou fazer algumas perguntas pro Pedro, pra gente poder ver o lado, o ponto de vista, né, do filho, claro, do atleta, que é o principal de tudo, o mental e como o atleta tá se sentindo é muito importante, né? Porque sem isso a gente não consegue encaminhar nada. Baseado nisso, filho, vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui pra você. Como você se sentia quando você era reserva? Você pegava banco? Me sentia frustrado, com vontade de jogar e não entendia por que isso estava acontecendo. Entendi. Mais uma pergunta pra você, filho. E quando você percebeu que fazer os treinos extras, seguir o cronograma do professor Luiz começou a te ajudar? Na verdade, não é nem quando você percebeu, é o que você notou de diferente. A mudança em campo, os trabalhos era muito bom e o físico também melhorou. Entendi. Você entendeu que Sim. você começou a render mais, é isso? E quando também eu consegui minha chance, né? Deus abençoe de ser titular, né? Graças a Deus. Uma pergunta aqui também que eu vou responder, que eu acho que é bom também para tirar, para ilustrar um pouco do que a gente está tentando falar, né? O que fez a gente acreditar que a pré-temporada do professor seria diferente do que a gente já tinha tentado e tudo mais, foi que a gente começou a pegar e pensar assim, realmente tem que buscar um profissional. Não dá para fazer isso de qualquer maneira, montando rotina e tal, a gente mesmo por conta própria, porque infelizmente a gente não tem esse conhecimento, por mais que como pais, como acho que a grande maioria dos pais de atletas hoje em dia tentam auxiliar seus filhos, a gente não tem um norte certinho. No começo pode até fazer uma diferença, mas a longo prazo que realmente vai fazer essa real diferença mesmo, esse progresso mesmo, é um profissional mesmo, né? Te encaminhando, te instruindo, falando, essa semana foca mais em resistência, essa semana vamos trabalhar um pouco mais de velocidade, vamos fazer uns sprints, desta maneira, assim, desse jeitinho certinho. Isso é algo que facilitou bastante. E agora, gente, para finalizar, vamos deixar uma mensagem para vocês aí, tanto para os pais de atleta, como para os atletas de base aí, estão deixando seus sonhos. Pode começar, filho. O que você tem para falar para a galera que vai assistir esse vídeo? O esforço supera o talento e que você tem que ser muito dedicado e focar no treino para você conseguir físico e ter mais jogabilidade, vantagem e desempenho em campo. Ótimo, ótimo. Que realmente no seu ponto de vista, né, pelo que eu entendi um pouquinho, e que a gente já viveu também, né, que só o talento, embora graças a Deus ele abra muitas e muitas portas, não é o suficiente para te manter vivendo seu sonho, né? E inclusive até aproveitando o gancho, a mensagem que eu queria deixar para os pais, né, é essa. Realmente vocês têm que acreditar no filho de vocês, tem que auxiliar, tomar cuidado com as cobranças e buscar tudo que você pode fazer para ajudar. E focar principalmente numa coisa, como o Pedro falou, o talento não é o suficiente. Se não for os treinos extras, se não for o extra-campo, o psicológico, infelizmente fica bem difícil. Mas nada é impossível. Você viu como uma metodologia, como uma periodização bem aplicada, ela dá grandes resultados. É o que eu falo com os meus atletas. Eu não vou ensinar ninguém a jogar bola. O brasileiro ele já nasce com esse dom. Eu tentei ser jogador de futebol, não consegui. A minha forma de ajudar as pessoas é preparando ela física, dando a ela condições físicas para que ela consiga desenvolver o seu melhor futebol. Porque uma pessoa bem fisicamente, ela tem confiança, ela arrisca e essa confiança é fundamental para ela desenvolver um bom futebol. Agora eu vou falar da galera do futebol amador. Vou te contar a história do Riquelme. Riquelme, você já chegou aí? Dá um alô aí nos comentários. O Riquelme, ele me procurou ano passado, na pré-temporada do ano passado. Eu tenho diversos vídeos com o Riquelme aqui no canal. E aí nós fizemos 45 dias de pré-temporada. Eu tinha certeza que Riquelme ia voar nesse ano de 2025 e não foi diferente. Ele está ganhando R$500 por jogo. O time manda carro para vir buscar e ainda paga.
Esse aí que eu tentei ser empresário dele, mas tá difícil, não quer ceder. Ele está se destacando tanto no campo como na quadra. Olha esse vídeo do Riquelme no futsal. Tá viralizando aí na internet. Um ponto interessante é que em 2025, o Riquelme lá no início do ano falou: professor, recebi uma proposta para jogar o Campeonato Carioca. Eu falei: por qual time, Riquelme? Ele falou o nome do time. Também tô para poder fechar com outro clube. Você não quer ir para lá, não? Aí ele falou: professor, já dei a palavra lá. Eu falei: não, então tá certo. Você deu a palavra, então você pode fechar lá. E aí nós nos enfrentamos nesse campeonato. E o Riquelme acabou com o jogo. Ganharam o jogo de 2-1. Riquelme deu assistência. Aí eu falei: tá vendo lá? Preparei o cara e o cara jogou contra mim. Acontece. Essas coisas acontecem. Mas infelizmente o time do Riquelme não conseguiu se classificar. Meu time conseguiu se classificar, que foi o Macaé Esporte. Nós conseguimos o acesso, meu segundo acesso seguido. No ano de 2024 eu tive o acesso na equipe do Carapebus. E ano passado, em 2025, eu tive o acesso com o Macaé Esporte. Próximo desafio, 2026, ainda não sei qual time vou estar, não fechei com ninguém. Vamos ver aí qual vai ser o desafio e quais vai ser os planos de Deus para esse ano. Mas assim como eu estou contando a história do Riquelme, eu poderia contar a história do Jorginho. O pai dele, o Jorge, está no nosso grupo. Jorge, se você estiver aí, já deixa um alô aí nos comentários. Jorginho começou comigo com 12 anos, final de 2023. Evoluiu demais, evoluiu muito. Os testes de resistência do Jorginho, lá em cima. Jorginho, final do ano de 2025, disputou um quadrangular no estádio Newton Santos com a equipe do Botafogo, a equipe da Portuguesa de São Paulo, Madureira e o Serra Macaense, que é a equipe que ele está hoje. Recebeu diversos convites para clube, um deles o Atlético Paranaense, Palmeiras e o Ibrachina de São Paulo. Eu tenho conversado muito com o pai dele, que é o Jorge. A gente treina toda terça e quinta e ele falou: professor, eu estou me estruturando melhor para que eu possa conseguir mandar o meu filho. São muitas histórias de pessoas que estão no nosso grupo e alcançando grandes resultados. Sem falar no João Matheus, que foi o último vídeo que eu postei, que hoje ele é atleta do Grêmio. Fiz um intensivo de 15 dias com ele para poder deixar ele em condições de se apresentar no mesmo nível dos atletas que já estão na equipe. Esse vídeo está lá no meu canal, foi o último que eu postei. Dá uma conferida lá depois. Eu quero falar com você sobre os 3 pilares fundamentais para você ter um ano de 2020 fantástico. O primeiro dele é você estar se preparando nas férias. Porque nas férias, onde todo mundo está descansando, você está ativo, mantendo o seu corpo bem trabalhado, e isso está fortalecendo os seus tendões, musculaturas e ligamentos. Esse primeiro pilar ele está totalmente ligado ao segundo, que é a prevenção de lesão. Na pré-temporada é um momento onde muitos atletas se machucam. Por quê? Ficaram 30 dias parados sem cuidar do corpo. E quando retorna, o seu corpo não está preparado para aquela carga alta de treinamento. Então, tendão, ligamento e musculatura não vai aguentar, vai romper. E aí, naquele momento que o atleta precisa estar se condicionando, ele está machucado, ele está parado, vai perder 1, 2 meses. E esses 2 meses que ele perde, vai se tornar 5, 6 meses, porque ele não vai conseguir se preparar. Quando ele for começar a se preparar, a temporada já começou, os atletas já estão voando, e até ele ser inserido no clube, inserido no elenco, já foi, já perdeu a oportunidade. Então o segundo pilar é: se você começar antes, se você se preparar bem, o risco de você se lesionar é muito bom. O terceiro pilar é a mentalidade vencedora. Se você tem uma mentalidade de atleta de elite, você sabe que você precisa treinar mesmo se ninguém manda, porque você tem um comprometimento com a sua máquina, que é o seu corpo. Se prepare, porque dia 5, segunda-feira, você vai começar a mudar a sua carreira. 2026 vai ser o seu ano. E eu quero começar a contar a sua história. Assim como eu contei a história do Riquelme, a história do João Matheus, do Fabiano, do Pedro, do Jorginho. Agora, eu quero contar a sua história em 2026. Você indo para um grande clube, assinando o seu primeiro contrato ou ganhando muito dinheiro na várzea.